ela foi criada por um grupo chamado UABA, né? É uma aliança de diferentes ONGs e também associações profissionais de pediatria, etc. Criaram a UABA, é uma aliança mundial de ações pró-aleitamento, e essa UABA, esse grupão, pensou na necessidade de se ter um momento de discussão anual sobre aleitamento materno e que abordasse diferentes temas relacionados ao aleitamento materno. Todos vocês aqui sabem, né, que o aleitamento materno ou a amamentação, melhor dizendo, é um guarda-chuva enorme de questões biológicas, questões culturais, de diversas horas, questões políticas e tal. Então, a ideia da UABA naquele momento, do grupo da UABA, foi que a cada ano se pegaria um tema, um subtema, vamos dizer assim, da amamentação para se trabalhar durante uma semana no ano. E esse 1º de agosto era o dia da comemoração da Declaração de Inocente. A Declaração de Inocente, criada em 1990, não falava em promoção do aleitamento, mas em proteção do aleitamento, né? Proteção do aleitamento com o código de marketing, com a questão do trabalho da mulher, com a questão de se ter uma coordenação e com a questão dos 10 passos, mas não tocava em promoção. Então, veio bem a calhar essa ideia de comemorar a Declaração de Inocente no dia 1º de agosto, mas ao mesmo tempo expandir para a promoção do aleitamento com a Semana Mundial. Eu sempre que eu vejo e relembro que é a Semana Mundial e leio sobre a declaração, eu me lembro da Marina, porque uma das primeiras vezes que eu ouvi falar da Semana Mundial foi, acho que deve ter sido aqui, e foi a Marina contando essa história. Então isso fica sempre muito vivo na minha cabeça. E aí quando a gente montou, eu convidei a Marina, ela falou, não. Eu falei, não, mas a gente pode ouvir a Marina contar o que é estar lá presencialmente. Então, a principal ideia da Semana Mundial sempre é informar, apoiar, articular e aprimorar, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Esse seminário tem esses vieses, né? É uma cadeia quente, uma cadeia amorosa. Quando a gente fala de aleitamento, é uma cadeia de amor, não é? Onde nós todos trabalhamos em prol de uma única coisa. Sempre observando, né? Que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que, às vezes, vai contra grandes indústrias, não é? Aqui no Brasil, a gente deu um passo além, não foi isso? A gente saiu da Semana Mundial e virou um mês do Agosto Dourado. Não é? Onde a gente vai, através de várias pequenas ações, né? Como decorações, iluminações douradas, lembrando desse leite, que no início é bem amarelo, e vai até ele ficar muito branco, por isso o Agosto Dourado. Eu vou fazer agora um histórico rapidinho dos temas, para a gente lembrar o que a gente já falou, talvez o que a gente possa refalar, e o que pode ser importante para vocês. Então, a gente começou em 92 com a declaração, né, com a IAC. Depois a gente foi para um tema que é um tema de muita relevância, né, que é a mulher do trabalho. Aí em 94 a gente vai voltar a falar do código, não é? Em 95 a gente fala do empoderamento feminino, né, de como essas mulheres podem e devem se apropriar disso, não é? Aí a gente vai falar, em 96, sobre a responsabilidade de todos. A amamentação, ela não é só responsabilidade da mulher ou da família, mas de todos, não é? Do enfermeiro, do médico, da indústria, do comércio, da vigilância, do engenheiro. Todo mundo tem um pouquinho dessa participação. E a gente vai construindo uma cadeia. Em 97, eles vão falar da aleitamento e ecologia. Em 98, eles vão falar do investimento que é esse aleitamento. O quanto você ganha com o aleitamento. Ou, como diria a Ana Júlia, quantos leitos você consegue desocupar mais rápido. Eu lembro dela falando nisso uma vez. Essa criança mama. Quanto essas crianças não vão ser internadas, não é? Por infecções respiratórias. Aumentar é uma forma de você educar essa criança e essa sociedade. Essa foto, eu estava mexendo ontem nas fotos, é uma foto de um chinesinho abraçado numa Coca-Cola, né? Uma foto que a gente tirou.
A amamentação é um direito humano, não é? O que a gente sabe sobre aleitamento? Não é? No mínimo 2 anos, de maneira exclusiva nos 6 primeiros meses, iniciando na sala de parto. É um direito humano, é o direito de todo ser vivo, quando nasce, tem esse direito a essa sala de parto já iniciar com a amamentação. É na sala de parto, não na recuperação. Aí a gente entra na era da informação. É uma paciente do Cacá, a Mônica, com os 2 meninos. Amamentação mães e bebês saudáveis. Então, a informação, amamentação de mães e bebês saudáveis e o mundo globalizado. Por isso que eu pus eles juntinhos, né? Hoje, a globalização e a informação para esse bebê saudável. Ela está ali toda com o Francisco. A gente também passou em 2004 pela amamentação exclusiva, a importância da amamentação exclusiva. E eu me lembro de uma aula uma vez com a Sônia Venâncio, que ela falava de políticas, e ela... Para mim faz muito sentido que foi o ano que minha filha nasceu, e foi ali que eu aprendi o quanto era importante essa amamentação exclusiva, ali, ó, junto, ao vivo, conforme provavelmente esse material chegou na minha mão, porque eu não tinha essa ideia. A amamentação e alimentação complementar, né? Aí eu já, em 2005, já tinha uma ideia, a gente já funda a matriz em 2005, e eu já sabia, porque eu, Fabiola, amamei 12 dias. Então, eu era a primeira pessoa na minha casa que ia dar de mamar exclusivo por um tempo e fui conseguindo. E aí eu já sabia da introdução alimentar. Em 2006 a gente vai falar da proteção, né, do Código Internacional e das violações e do quanto a gente luta contra essa indústria forte. E ontem eu estava conversando com a Ana, que é outra fundadora da Matriz, e a gente estava falando de marketing. E aí ela falou que para a gente ter um marketing como da indústria, talvez fosse um marketing não ético. Talvez por isso o marketing da alimentação não flua tanto. Porque a gente estava discutindo isso. É porque a gente obedece uma ética que talvez eles não. Em 2007, essa é uma comemoração da Matriz. A gente fez um espaço ali no MASP, no vão, amamentação na primeira hora, proteção sem demora. Inclusive tem um vídeo que a IPFA produziu com o Senac e com o Santander. Eu uso muito esse vídeo, que é a amamentação à luz da primeira hora, que são o que o Gustavo ajudou a produzir. Outro dia até te pedi, não foi? Esse vídeo, ele mostra 3 tipos de parto e a importância e como dá para esse bebê mamar esse colostro na sala de parto, ali, quando ele estiver pronto para mamar, quando ele pedir. Né? E vai falar de uma pesquisa, que foi uma pesquisa em Gana, que foi realizada, eu nunca me esqueço, né? Na época, eles falavam que salvavam 1 milhão de vidas, que na época era 22% da população. Eu acho isso incrível, né? Um ato assim tão pequenininho, ou tão grandioso. Aí ele vai passar pela amamentação e o afeto, não é? Então, quanto a essa amamentação, ela inclui outras coisas, porque vai sair de uma pesquisa tão específica que é o colostro, e vai andar pelo afeto do aleitamento, pelas parcerias, não é? Pelos apoios. Depois a gente vai falar de novo de alimentação. Em 2011 teve um tema muito difícil de trabalhar, que era a amamentação em 3D, que falava, fale comigo, era a ideia do tema da UABA, que em 2011 parecia, ontem quando eu revi isso, eu fiquei pensando, falei, nossa, se fosse hoje, era um tema que não era tão difícil como foi em 2011. Então, talvez às vezes quando a gente pega temas cabeludos ou espinhosos da Semana Mundial, ele pode, talvez daqui a uns anos, falar, nossa, hoje esse tema poderia ser usado. Né? O tema de 2011 a gente chegou a fazer, eu lembro que na Matriz a gente fez vídeos de nem 1 minuto, acho que era 30 segundos, da pessoa falando da importância e ia publicando. Pode ser uma coisa interessante para se fazer de novo. Eu até pensei nisso. Em 2012 a gente vai trabalhar uma ferramenta que é a WBTI, que é uma monitorização, não é? Então, tanto trabalho, tanta pesquisa. Vamos ver números com isso. WBTI é uma ferramenta que você pode usar, ela é bem fácil e ela foi desenvolvida pela INFO.
Em 2013 a gente volta a falar de apoio no aleitamento. São todas fotos de reunião da matriz. Em 2014 a gente vai falar da vitória do aleitamento, da potência desse leite materno. Eu acho que a gente não tem dúvidas aqui. Em 2015 a gente vai falar da volta ao trabalho. Tão difícil para a mulher, não é? Quantas vezes a gente já falou disso e hoje a gente vai falar de novo. A amamentação e essa mulher no retorno ao trabalho. Quantas configurações de trabalho a gente tem? Eu me lembro que a gente falou naquela época, em 2015, da mulher no mercado informal de trabalho. Não sei se vocês lembram. Tinha saído uma normatização da OIT. A gente falou disso, lembra, Marina? Em 2016, né? O quanto a gente faz bem para o nosso filho e para o mundo, né? Quando a gente amamenta, a gente trabalha para a coletividade, não trabalha só para o nosso, não é? E eu fiz questão de usar o cartaz da Semana Mundial daquele ano, que era uma pessoa que não era famosa. Todos os outros tinham cartaz de uma pessoa famosa. Esse foi o primeiro, depois de muitos anos, que não tinha uma pessoa famosa. Porque muitas vezes a gente utiliza uma pessoa famosa para dar visibilidade para a nossa causa, e depois a indústria leva essa pessoa famosa, não é? Por isso eu não pus nenhuma. Só a gente mesmo no dia a dia. Essa é a Anali, foi com ela que eu aprendi muita coisa de aleitamento. A amamentação ninguém pode fazer por você, era Together, o tema, todos juntos pelo aleitamento. Em 2018, a amamentação pela vida. E em 2019, é proteger o futuro, no papel de todos. A amamentação, ela traz essa ideia, essa proteção. É importante que a partir de 2016 a gente vai trabalhar a amamentação vinculada gente, vou lembrar. 2021, a amamentação é responsabilidade de todos. E 22, fortalecendo a amamentação, educando e apoiando. 2023. E agora? O que a gente vai falar? O que a gente não falou? O que a gente teve de novo? Não é? Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Eu, particularmente, quando eu vi essa frase, eu até escrevi no grupo da Ipum, que eu fiquei pensando, e a mãe solo? Né? Eu fiquei assim, tipo, depois, principalmente porque eu tinha lido um artigo, uma notícia, que a maioria dos jogadores da seleção brasileira tinha sido criado por uma mulher só. Os pais não estavam. Esses jogadores de futebol não tiveram pais. A maioria deles, pelo menos. Fica aí uma coisa que toda vez que eu olho, eu falo, mas e aquela mulher, né? Ainda comentei com o Cacá que eu tive algumas pacientes que elas fizeram inseminação e são mães solos até por escolha. Pode ser pais. Elas podem ser mães e pais ao mesmo tempo, né? Sim, não tinha pensado nisso, tá vendo? Tá vendo como compartilhar e conversar? Eu não tinha pensado nisso, mas a primeira coisa que eu fiz assim, né? Fizeram opção, né? Sim. Mas, nem pensando aqui com você, eu não sei se ela precisa do pai. Eu falei que ela fez opção, muitas fazem opção de serem mães e pais da mesma criança, entendeu? Então, ela é a família daquela criança, não precisa de ter um pai ou obrigatoriamente ter uma mãe. Quantos casais também de homens faz opção para ser pais e mães da mesma criança? Então, por isso que, assim, a frase é importante, mas também representa essas pessoas, eu acho. É uma discussão, né, que a gente teve ontem, eu e o Cacá. Não sei, talvez é uma coisa que a gente ainda vai descobrir muito. Eu acho, hoje, olhando essa geração, eu acho que são coisas que a gente vai descobrir. Pode ser que daqui a 20 anos essa discussão, assim como o 3D, se torne ridícula, né? Mas a ideia da OABA é que a amamentação agora seja olhada pelos pais ou por essa parentalidade. É um convite. Quem vai olhar e dizer pra gente sobre essa amamentação são eles. Né? Então, o que é essa amamentação para eles?
todos os temas, né, eles são alinhados à ODS, que eu não estava conseguindo lembrar. Então, e esse tema vai de acordo com a quarta ODS. É um tema que não é uma frase como aumentar na primeira hora de progressão sem demora, onde a gente consegue bater e entender o que quer. Não, eu acho que esse tema ele olha pra gente com uma reflexão. Como esse pai entende, como esses pais, essa mãe e esse pai entendem a amamentação na volta ao trabalho, no local de trabalho, né, com essa legislação. Essa legislação representa eles, ajuda, apoia, não é? E a UABA levanta um ponto que é um ponto que eu pensei durante todos esses anos que a gente teve avançado, que foi a Covid, não é? E quando você vai olhar, saiu uma pesquisa agora, acho que foi umas 2 semanas, não foi? Que falava sobre a morte materna e o impacto da Covid. Essas mulheres, elas morreram mais na Covid. Não é? Nós ficamos mais desprotegidos, mais do que já somos, e essas crianças também. Eu fiquei pensando durante todo esse tempo que a gente ficou online, como a técnica de enfermagem que ia cuidar de alguém deixava o filho. Quem ficava? Se ela ficasse doente? Qual foi a rede de apoio dela? Qual é a proteção que ela teve? Como nós, sociedade, cuidamos dela? Porque eles cuidaram da gente, não foi? Como foi esse cuidado? Muitas de nós perdemos empregos, ou dos pais perdemos empregos. Onde, né, quanta vulnerabilidade apareceu agora. Não é verdade? Como ficou o nosso pré-natal? As mulheres foram nas consultas, e qual é o impacto disso? E as crianças foram nas consultas? Quantas foram? Olha lá. O Observatório da Fiocruz revelou que em 2020 houve uma alta de óbitos maternos de 40%. É bem alta, né? Quando comparado aos números dos anos anteriores. O nosso indicador de morte materna, ele não tem queda desde 2015. Ficou todo mundo olhando a gente. Eu falei pro Cacá que eu queria uma apresentação leve, porque eu estou muito feliz de encontrar todos vocês. Mas são reflexões às vezes pesadas. Talvez eu possa encontrar um jeito mais leve de falar uma coisa difícil. Mas é bem difícil. Não é? Porque é difícil mesmo. Como que a gente pode melhorar as políticas públicas, não é? Como a gente pode fazer isso? Como eu posso fazer isso na minha entidade de classe? Como eu posso fazer isso na minha UBS? Como eu posso fazer isso no meu hospital? Como eu posso fazer no meu consultório? Como? A gente vai, através desse tema, viajar um pouco e sempre informando, né? Então, pessoas sobre a perspectiva dos pais, como trabalham esse aleitamento, como foi nessa Covid. A licença remunerada no seu local de trabalho, como foi, tem licença remunerada, não tem licença remunerada, o pai, o companheiro, a mãe, as 2 mães, uma mãe só, um pai só, os 2 pais, 2 mães, um pai, 2 pais, uma mãe. Como é? Como elas se organizam e como nós ajudamos elas a se organizarem. E quais são as ações que a gente pode fazer chegar a essa informação? O que a gente pode fazer? Que é isso aqui que a gente vai fazer hoje. Quais são as ações da minha UBS, no meu consultório, no meu hospital, particular ou não? O que eu posso fazer lá? Eu achei bem interessante, o Moisés ontem de manhã, acho que devia ser 1 da manhã na segunda-feira, ele me mandou uma mensagem e ele me mandou o símbolo da Semana Mundial e eu achei bem interessante e compartilhei aqui. O logotipo é uma tríade da campanha. Tem um botão branco circulando os contornos da engrenagem rosa, que representa a força do trabalho feminino. Não é uma alternância entre trabalhar e não trabalhar, embora eu acho que a mulher sempre trabalha, né? Com todo respeito, eu acho que a gente nunca deixa de trabalhar, não é? Você chega em casa, às vezes, 1 da manhã, ai, meu dente está doendo, sai, vai na farmácia e compra um remédio, não é? É assim. Então é isso. A gente vai convidar todo mundo a falar, a Marina vai falar de um tema
que é muito interessante, que a mulher na contemporaneidade trabalha, como está hoje, o que mudou do segunda Semana Mundial que a gente fez em 94, 93, certo? Vamos, sua vez, dona Marina. Como a Fabiola disse, a ideia desse ano seria que a temática fosse mais à frente do que apenas a questão da mulher que trabalha e amamenta, mas também trabalhe neste ano as questões da chamada parentalidade, né? Que vai além do pai, né? Nós temos dificuldade de traduzir isso aí em português, né? Mas quer falar também de outros parceiros, essa parentalidade. Claro que os pais, homens, hétero, são maioria nesse contexto de relação mãe-filho, etc. Mas há todas outras formas de parentalidade hoje emergindo cada vez mais, e é nisso que a UABA quis crescer este ano, tá? Dando chance para que a gente fale de outras formas de relação também, que a gente sabe que são minoritárias, mas que existem, e tem que dar voz a eles, como vimos na rua aí, domingo, 3 milhões, né? Na Avenida Paulista, mas enfim, então há muita gente, e muitos deles pais e mães, cuja opção de gênero não é necessariamente a opção com que foram nascidos sexualmente. Bom, então vamos falar da mãe e o trabalho nos dias de hoje, pensando um pouco também em passar por aquilo que disse Fabiola em relação ao fato de termos tido uma pandemia que nos obrigou a ficar dentro de casa no ano de 2020 quase que completamente, 21 parcialmente, e o ano passado ainda um pouco, né? Então, esse contexto, esse panorama de situação mudou as relações de trabalho bastante, muito. Nós sabemos disso. Quantas de nós fizemos home office, quantas de nós vimos outras pessoas fazendo home office, eu digo nessa classe social, fora outras formas de trabalhar e ficar sem trabalhar, etc. Então, é nesse contexto que a mãe e o trabalho hoje também precisam ser revistos. Por quê? Porque isso também está desafiando as organizações internacionais de trabalho. O que pensar do benefício trabalhista? Será que a mãe que faz home office, ela precisa de licença maternidade? Acho que não, né? Ela fica lá em casa. Teve patrão que até chegou a pensar isso, tá? Então, várias coisas tiveram que ser repensadas e estão em processo, não estão resolvidas. E é um pouco isso que eu queria provocar aqui nessa conversa com vocês, para vocês, como disse a Fabiola, levarem para os seus campos de trabalho, para a sua OBS, para o seu hospital, para a sua comunidade e assim por diante. Bom, de praxe, ultimamente, temos, nos últimos anos, feito uma declaração de conflito de interesse nas nossas apresentações, mostrando com o que nós somos relacionados, com que entidades ou empresas ou fundações ou o que quer que seja que somos relacionados e se isso está influenciando a nossa fala. Essa é a nossa declaração de conflito de interesse. Eu sou basicamente uma pessoa, neste momento, aposentada do Instituto de Saúde, né? Eu sou basicamente uma pessoa da IBFAM. A IBFAM é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, essa é a nossa tradução livre, né? Portanto, o meu interesse principal é a saúde e a defesa da boa alimentação do recém-nascido e da mãe, e sem nenhum tipo de apoio comercial, né? Bem, que mãe que a gente está falando? Que mulher é essa? Então, bem em resumo, pensando na história dos nossos tempos, né? Lá atrás, tá certo? No início dos tempos, e por muitos e muitos séculos, tá certo? A mulher mãe, ela exercia plenamente a vida reprodutiva, né? Não tinha nenhum apelo outro que a impedisse de exercer plenamente a vida reprodutiva. Criar os filhos, amamentar, especialmente na baixa renda.
Na alta renda, a coisa já era um pouco mais, digamos, complicada. Delegavam as amas de leite e ficavam lá fazendo a corte, não sei o quê. Isso, tempos feudais, antes disso, séculos e séculos a questão da amamentação e a questão do criar filho não foi um problema. Depois, acontece a Revolução Industrial e as mulheres são chamadas a trabalhar por emprego, a trabalhar para ganhar dinheiro, a trabalhar formalmente, né? Tendo um patrão na história. Então, no século XIX, essa mulher-mãe, ela já não exerce a plena vida reprodutiva. A vida reprodutiva dela fica em suspenso, fica meio complicada, minimamente, né? O criar filhos e o amamentar. Estou ainda falando da baixa renda. Nessa baixa renda, trabalhar fora exige a mão de obra feminina em várias coisas. Confecções, por exemplo, onde a mão feminina pequenininha era muito mais delicada, era muito obrigatório. Então, tira a mulher da vida reprodutiva. Estou falando de um jeito muito, pelo amor de Deus, um sociólogo aqui me crucifica, tá? Mas só quis trazer isso para vocês, para colocar vocês dentro de um panorama do que a gente vai chegar no hoje. Nessa época da Revolução Industrial é quando se oficializa, né, a ideia de dupla jornada, porque a mulher ou ela estava lá ou ela estava em casa com a criança. E na alta renda continua mais ou menos a mesma coisa em termos de delegar, né, para as mães de leite, as chamadas mães de leite, ou mesmo as escravas de leite, as mães negras, em muitos contextos, né, onde, como no Brasil, tivemos uma escravidão por longo tempo. E nessa sequência, os dias de hoje trazem o século XX, o século passado e esse, traz a amamentação, é descoberta como uma coisa importante, principalmente começando pelos escandinavos, que passam a criar grupos de mães, e mães passaram e a amamentação passou a ser uma causa a ser defendida, mas surge ao mesmo tempo a fórmula infantil, né? A indústria descobre que ela pode ganhar com isso. Então, este século passado foi um século difícil para a amamentação, nesse sentido principal. Não é só a questão do trabalho, é também a questão da indústria concorrendo com a mulher que trabalha. As organizações internacionais, então, respondem a essa demanda, né? E, finalmente, começam a discutir e produzir a proposta de políticas públicas fazendo benefícios, incluindo benefícios trabalhistas. E no século XXI, para completar, ocorre essa revolução nas relações de trabalho com a questão da informatização também, né? E essa adaptação da proteção à gestante e da proteção à mãe lactante está num grande ponto de interrogação. Eu falo especificamente em relação à Organização Internacional do Trabalho, com a qual eu tive a chance de trabalhar um pouco, né? Bom, então, a Organização Internacional do Trabalho, com relação à proteção à maternidade, começa a se preocupar com isso na sua segunda decisão, na sua segunda convenção, em 1919. A Organização Internacional do Trabalho, ela cria convenções, né, sobre as diferentes formas de trabalho. O trabalhador têxtil, a doméstica, isso e aquilo. O trabalhador das diferentes categorias e de diferentes formas. E é logo em 1919, logo após ela ser criada, que ela faz a Convenção sobre Proteção à Maternidade, levando em conta aquilo que eu falei antes, né? Que no século XX, então a gente estava já enfrentando essa dupla jornada claramente, então era necessário proteger aquela mulher que tinha emprego. Aí ela cria, dei só o exemplo aí da licença maternidade para a gente pensar junto, ela cria uma convenção que faz os países propor aos países que deem 6 meses de licença maternidade. Começou assim. Em 1952, essa convenção é revista. E aí dobra-se a licença maternidade para 12 semanas. É interessante que se conseguiu esse crescimento nesse período. E no ano 2000,
a última que houve, convenção sobre esse assunto, tentou-se, né, aprovar um período mais longo e não se conseguiu, e só se cresceu 2 semanas a mais, e hoje a convenção da OIT propõe 14 semanas de licença maternidade. Aí alguém está me perguntando, né, e daí, né, o que tem a convenção da OIT comigo que trabalho ali, ou com a colega que é bancária? As convenções da OIT, quando aprovadas por um país e ratificadas pelo país, elas representam o requerimento mínimo que aquele país pode ter em relação àquele assunto. O Brasil ainda não ratificou a 183, tá? O Brasil ratificou a anterior. Bom, mas antes de dizer em relação à ratificação, em resumo, o que tem de interessante nessa resolução, nessa convenção de 183? Ela traz, como mínimo, a proteção à saúde da trabalhadora, boas condições de trabalho, não ser despedida enquanto gestante ou lactante e não discriminação por gravidez ou por ser lactante. Em segundo lugar, ou pelo menos 14 semanas, que eu já falei, 100% pago, porque muitos países têm as 14 semanas, mas paga metade do salário, paga 1/3, etc. A convenção, 100%. Uma ou mais pausas para amamentar e inclusão de trabalhadoras, de trabalhadoras atípicas ou informais dentro da convenção. Este último ponto é um dos pontos que tem levado à dificuldade na sua aprovação em muitos países. Acho que, inclusive, no nosso, isso é um ponto complicado de se conseguir. Aqui, eu só ia contar para vocês que, até hoje, 43 países ratificaram essa convenção. É lenta a ratificação. Eu consegui aí acrescentar os que aprovaram esse último ano e no ano passado, e o Brasil não ratificou até hoje. O Brasil ratificou a de 53 recentemente, para vocês terem uma ideia. Bem, a WBTI, esse grupo nosso da IBFAM da Índia, fez esse estudo aí mostrando até 2020 que entre 97 países que eles estudaram para ver a questão trabalhista e o aleitamento como estava, apenas 9 países concedem licença maternidade superior a 26 semanas. 26 semanas são os 6 meses, né? Que a gente quer de aleitamento exclusivo, né? Então, só 9 países concedem esses 6 meses para dar a amamentação exclusiva por 6 meses, tá? E 41 dão menos do que 14 semanas, que é aquilo que a OIT propõe. 61 dão pelo menos uma pausa remunerada, uma única pausa remunerada durante a jornada de 8 horas. 45 dão licença paternidade de pelo menos 3 dias. 45 dos 97, né? Metade dos estudados dão licença paternidade de pelo menos 3 dias, os outros não dão nada, né? 46 países incluem na lei a questão da sala de apoio. Lembra da sala de apoio? Que a gente já falou em reuniões anteriores, né? E 20 países relatam níveis semelhantes de proteção para mulheres que trabalham no setor informal. 20 países incluem as informais. Essa questão da sala de apoio é bem interessante, porque é uma das reivindicações que eu tenho conversado atualmente com o Ministério, da gente aproveitar, quem sabe, o governo Lula para caminhar na sala de apoio à amamentação como lei, né? Porque ela é apenas, nesse momento, um benefício concedido pelo empregador, e não podem fazer, podem não fazer, como eles quiserem, né? Então, como é que fica esse panorama com essas formas não padrão que existe hoje? Então, o panorama atual que a gente vive, em primeiro lugar, implica, nós sabemos, e não é só de Brasil, num envelhecimento populacional, numa urbanização enorme, num menor número de filhos por mulher, muitas famílias de um filho só, né? Muitas famílias sem filho nenhum, né?
intensa informatização e absorção de outras formas tecnológicas, mostrando que poderíamos ser substituíveis, né? Substituídas. Então, dentro desse panorama, as ocupações que foram aparecendo e que houve uma revisão da literatura, que eu dou no final aqui a referência para vocês verem, dessa colega que fez, mostrando essas formas não padrão, que cobre uma variedade grande de formas de emprego e que estão crescendo a cada vez, né? É o temporário, é o tempo parcial, é o plantão, que a gente já sempre teve, é o trabalho compartilhado, você divide com alguém, é o emprego por conta própria, sempre existiu, é o trabalho freelance, é o autônomo, e os arranjos informais e formais ao mesmo tempo de ocupações que passaram a utilizar o domicílio. O próprio domicílio, quer dizer, é o patrão achando que ele pode usar o teu domicílio como um espaço dele, muitas vezes sem pagar nada. Muitos conseguiram negociação em 2020, eu preciso de uma cadeira melhor, aí o empregador deu, porque ele trabalhava em casa e ele estava ficando né, com a coluna, né, e o próprio computador, não sei o que lá e tal. Mas muitos não conseguiram, muitas professoras não conseguiram. Eu sei pela minha própria filha mais velha. E aí é o seu local de trabalho utilizado e não pago pelo empregador. Então, queria finalizar jogando para vocês isso, né? Que é preciso repensar as escolhas da mulher que pretende ser mãe nos dias de hoje. Essas escolhas não são só com relação à vida reprodutiva, mas também com relação à vida profissional. Rever as práticas ocupacionais relacionadas às atividades domésticas, reavaliar a possibilidade de educação, de adquirir habilidades, de acesso a atividades remuneradas e ter tudo isso, um pano de fundo, que é a reafirmação do nosso protagonismo como mulher. E como mulher mãe, aquela que tem e que nasceu com condições de amamentar, que é a mãe, que é a mulher fêmea, adulta, né? Então, é desta mulher que a gente tem que pensar em termos de condições de benefício trabalhista e de condições de poder amamentar plenamente como a gente acha que é o adequado, né? Os desafios, então, para trabalharmos a Semana Mundial este ano, está em tudo isso. As mulheres enfrentam diferentes horários, diferentes famílias, a mãe solo, as distâncias do local, o trânsito insuportável, a questão do preparo da comida e de adesão à comida industrializada e aos ultraprocessados faz parte desse contexto que eu estou falando. Tá certo? Ela não tem tempo de fazer almoço, então ela prefere comprar uma coisa pré-fabricada. E aí, com isso, ela também está destruindo ou contribuindo para uma criança e ela própria com a família ficar independente de alimentos não adequados, né? Ocupações distintas, querer fazer carreira, diferentes relações com chefia e com colegas. No meio de tudo isso, os colegas também não estão interessados em apoiar, né? Então, o contexto de tudo isso faz a gente, então, finalizar pensando o que a UABA quer com essa parentalidade. Nós estamos em condições de pedir ao Ministério da Saúde brasileiro, voltando para o Brasil agora, que a nossa legislação seja uma legislação trabalhista que absorva pai e mãe igualmente? A nossa luta de pedir uma proteção à maternidade, mulher trabalhadora, pode incorporar nesse momento a luta também pelo parceiro em igualdade de condições? Somos iguais? Somos iguais na hora de amamentar? Homens podem amamentar igualmente? Não só amamentar, mas somos iguais? Então, gente, então eu só termino contando para vocês por que nós não passamos mais do que 14 semanas de licença maternidade na OIT na 183. Porque nós tivemos a posição contrária
dos escandinavos, nossos queridos escandinavos, que tem 26 semanas, não sei quantas semanas, anos, 1 ano e meio de licença maternidade, aquelas coisas maravilhosas que a gente sabe da Suécia, né? Pois é, por esse motivo, eles achavam que a gente pedir 17 semanas, que era a reivindicação Brasil, e que a gente conseguiu fazer um lobby para os outros estarem junto conosco, pedir 17 semanas são, é o que a gente tem no Brasil hoje. Então a gente queria no mínimo o que nós tínhamos no Brasil hoje, né? Nesse dia lá, na discussão na OIT. E os escandinavos votaram contra, porque eles nos acusaram de uma demanda muito pequena. 17 semanas é muito pouco, né? Nós temos que reivindicar licença parental. Pai e mãe têm que ter igualdade para ir levar o filho no hospital e não sei o quê e tal. Todas aquelas coisas bonitas que a gente não chegou ainda, que a nossa luta ainda está bem abaixo disso, né? Bem aquém dessas propostas. Mas, enfim. E aí, em meio a isso tudo, a gente passou a licença, a proposta de que a convenção apoiasse as mulheres informais, que são tantas, que são a maioria da população. Então, é uma teia de discussões essa aí, bem complexa e bem interessante. Eu gosto muito dessa discussão, porque é uma discussão muito nossa como mulher, é uma briga que nós temos que abraçar, nós todas como mulheres trabalhadoras que somos todas aqui. Boa tarde, eu sou Rosângela, sou pediatra, né? Atualmente eu sou presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista de Pediatria, né? E trabalho junto com a Marina já há muito tempo sobre as questões trabalhistas, e por isso que ela me chamou. E também esse é um ano especialmente importante, porque ele abre espaço para mais uma discussão sobre o trabalho, né, as questões. Essa questão que às vezes as pessoas falam, né, a mulher que não trabalha informal, a mulher que não trabalha, mesmo estando em casa, ela trabalha muito, né, ela cuida de muito dos filhos, ela cuida da família, e realmente quando a gente teve essa questão da pandemia, a gente teve outros problemas das mulheres que passaram a ter não dupla jornada, tripla, né? Ela tinha que ensinar a ler, ensinar as tarefas de casa, ela tinha que cuidar da refeição. Então, a minha filha ficou muito tempo em Natal, em trabalho domiciliar, em home office, e ela falava que na hora do almoço era a fila dos food, né? Não dava para parar de tocar, o pessoal das portarias não aguentava ver tanto iFood, como porque as pessoas acabam comendo mal, porque estão ali. Imaginando que muitas empresas, as pessoas tinham restaurante, tinham lugar de comer, tinham dietas mais balanceadas, e aí de repente jogam você para casa, você não tem onde sentar, não tem onde participar direito, você não tem uma visibilidade, você acaba não tendo nem horário de trabalho, né? Porque o chefe acha que o horário de almoço pode fazer reunião, o horário da tarde, de noite, você está em casa, manda mensagem porque você está em casa, né? Então, a gente tem já hoje, eu não trouxe essas questões, mas a gente tem algumas coisas de teletrabalho, sobre legislação de teletrabalho, tá? Já está discutido, já tem a legislação de 2022 sobre teletrabalho. Tem também um documento, né? Nesse documento, nessa legislação, eles mostram também algumas questões sobre como as microempresas podem melhorar as questões da licença maternidade, né, que não foi beneficiada pela empresa cidadã, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, depois eu até recomendo que vocês deem uma leitura nessa legislação, que está bem mais inclusiva, no sentido de tentar abordar outras dificuldades, outras modernidades, tá? Bom, o tema Mulher e Trabalho, ele foi, como ela falou, né, a Fabíola, ele foi abordado muitas vezes já, né? Na semana de 93, na de 2015, na 2019, na 2023, tá? Então,
em várias frases diferentes da UABA e traduções diferentes, ele foi abordado, então, sinal de que esse é um dos temas super importante, porque ele foi abordado tantas vezes, né? Essa decisão é internacional, tá? Não é uma decisão nacional. Então, você vê que essa é uma briga e essa é uma dificuldade mundial. E ainda a gente tem muitas dificuldades, porque a volta ao trabalho é um dos grandes itens ainda do desmame, né? Então, ainda está em todos os trabalhos como uma causa importante de desmame a volta ao trabalho. Então, a gente vê, e a angústia que também cria essa volta ao trabalho, com a mãe sem saber o que ela vai fazer nessa volta, né? Como ela vai manter essa amamentação. Bom, eu vou falar para vocês, eu não vou falar da legislação, está em qualquer livro, está em qualquer lugar, eu vou falar apenas das mudanças, tá? Então, lá. No artigo 391 da CLT, fica vedada a dispensa de empregada, gestante, lactante, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. Isso eles consideravam estabilidade da gestante. Com a questão da licença de 6 meses, todo mundo questionava, a pessoa tem estabilidade de 6 meses, e quando ela fizer a licença de 6 meses, né? Então, na lei 14.457/2022, essa lei que ela atualizou, que na realidade o prazo de estabilidade da lactante é de 6 meses. Então, se ela tem só 4 meses, ela tem 6 meses de estabilidade, não mais 5 meses, tá? Então, isso é importante. Se ela já tem licença de 6 meses, acabou os 6 meses, acabou a estabilidade também, tá? Mas essa lei vem, arruma algumas coisas que estavam meio soltas aí na questão dos direitos, tá? Bom, a CLT também, no artigo 389, ela deixava as questões do reembolso creche a cargo das acordos sindicais, como a Marina falou. Então, sempre que tinha um acordo sindical, às vezes mudava algumas coisas, né? Ficava a cargo e poderia ser de 6 meses em diante e sem um prazo meio estabelecido. Essa legislação, ela veio organizar que ela pode ser, no máximo, vale creche entre 5 anos e 11 meses, né? A idade máxima para a criança ter direito. Então, isso também, na CLT, ela não estava claro. Então, agora se fechou que ela pode... Então, por que uma data, às vezes, é importante? Porque leva o sindicato a brigar e falar, não, mas a lei diz que pode ter 5 anos e 11 meses. Então, vamos brigar para que o vale creche, porque o direito à creche seja de 5 anos e 11 meses, tá? Então, você ter um parâmetro é importante porque mostra da importância daquele ter um número, tá? Então, isso foi uma coisa boa nesse sentido. Muitas empresas davam 5 anos, muitas empresas davam 4 anos, outras davam 1 ano, né? Então, não tinha bem estabelecido. Ainda não tem, mas hoje já se tem um teto máximo. Se você tem um teto máximo, você pode brigar pelo teto máximo, que é super importante, tá? Bom, na empresa cidadã, né, eu não sei se todo mundo aqui sabe, a empresa cidadã é um programa do governo federal, foi instituído na Lei 11.770 de 2008, que visava promover uma qualidade de vida para as trabalhadoras. Não é uma lei que foi determinada para a amamentação, foi determinada para a mãe compartilhar o desenvolvimento e o crescimento da criança, tá? Então, isso aqui, eu mesmo participei em 2008 com a Patrícia Saboia, que ela mesmo comentou, quando assinou essa legislação, que não era para a mãe basicamente amamentar. Claro que favorece que a mãe fique mais tempo e amamente mais tempo. Mas era uma lei que favorecia com que a mãe ficasse mais tempo com o seu bebê, desde que a empresa aderisse. E aí, ela estendia a licença maternidade para 180 dias. Mas a licença paternidade era de 5 dias que tinha na CLT, tá? Não havia no início mexido nisso, na licença. Hoje a gente sabe que com a lei de 2016 houve um acréscimo da empresa cidadã de 15 dias. Então, por isso que hoje o homem tem 20 dias de licença. Homens que trabalham na empresa cidadã.
Porque ele agregou os 15 dias com mais os 5 do CLT. Então, contou 20 dias, tá? Porque essa é uma pergunta também frequente, mas por que escolheram 20? Na verdade, não escolheram 20, escolheram 15, mais os 5 que o pai tinha direito, então conta a partir de aí. Lembrar que, pela lei, é 5 dias corridos. Se houver acordo sindical, pode ser 5 dias úteis, tá? Ou não, mas isso tem que estar no acordo sindical. Mas pela lei CLT, todo mundo fala, mas se nascer na sexta-feira à noite, é sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Entendeu? Então, isso é o que aparece aí na lei, tá? Bom, o que atualizou nessas questões da empresa cidadã? Então, isso aqui foi uma coisa bem da questão da parentalidade, né? Observe na leitura o seguinte, a lei fala que o empregador pode substituir a licença extra integral de 60 dias, porque ele não dava mais 2 meses, então 60 dias, pela redução da jornada de trabalho em 50% pelo prazo de 120 dias. O que ele fazia? Ele pegava os 2 meses, dividia, então a mulher tem 120 dias, quer dizer, 4 meses de 50%. Para a amamentação, isso não favoreceu nada, porque 50% ela está meio período trabalhando. Se ela estiver em home office, ela poderia ser interessante. Mas se ela estiver em presencial, até ela chegar lá todo dia de manhã e voltar na hora do almoço, teoricamente não é importante. Tá? Então, mas essa lei abriu essa brecha para o empregador. Ele pode separar, né, a prática, ela pode ter 4 meses em casa, depois passaria mais 4 meses apenas no período, meio período. Então, assim, para a empresa cidadã relacionado ao aleitamento, eu acho que você perdeu um pouco. Se for home office, tudo bem, mas a maioria das mulheres hoje está em híbrido, né? Alguns dias em casa e uns dias presenciais e uns dias em casa. Então, esse sistema é complicado. Se ela tiver uma sala de apoio, pode ser que no dia que ela vai trabalhar, ela possa tirar lá e levar para casa. Mas se ela não tiver, eu acho que aí é um embate importante, porque a gente vai ter esse embasamento. Foi um retrocesso, eu acho, nesse sentido, principalmente se a mãe estiver no trabalho presencial, mas é um embate que a gente pode fazer também na questão da sala de apoio. Porque eu acho que você pode usar essa questão para instituir que a empresa, já que abriu meio período, que ela tem um lugar para ela possa tirar o leite. Né? Porque a mulher voltando e está amamentando, ela tem que ter um lugar, nem se ela trabalha em meio período. Tá? Bom, essa mesma lei, ela existe a possibilidade desses 60 dias de prorrogação serem compartilhados entre a empregada e o companheiro. Se os dois trabalham em licença, se os dois trabalham em empresa cidadã, quem pode ficar em casa ou o pai ou a mãe. Tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que os dois trabalham numa empresa cidadã, a mãe e o pai. A mãe ficou os 4 meses, né? E os outros 2 meses o pai ficou trabalhando meio período em casa, ficando meio período. Tá? Foi uma opção dele, porque ela estava fazendo um curso e precisaria continuar na empresa, então os outros 2. Então, isso dá essa abertura, o que abre um pouco para a questão da licença parental, porque aí o marido pode ficar esses 2 meses com o filho e a mãe cumprindo a sua atividade na empresa, tá? Então, o primeiro chama para a questão de ter a possibilidade. Quando a gente fala em parental, em outros países tem a avó paterna, a avó materna, tem que ter um vínculo próximo, né? O pai, a companheira, entendeu? Então, essa questão é que ele aborda. O que a gente tem visto é que as leis, nas questões da materna infantil, têm tentado juntar a família mesmo, tem aquela questão da licença dos parentes todos, de quem vai cuidar com carinho dessa criança. E não só da questão do pai ou da mãe. Às vezes uma avó que trabalha numa empresa, como em outros países, a empresa libera, garantindo emprego, e a avó fica com a criança. Então, esse é um caminho, né? Os direitos das presidiárias, vocês sabem que nada mudou muito, né? Não sei, eu só trouxe porque muita gente não sabia que pela novo código, né, o habeas corpus, né, ela não pode ter praticado nenhuma dessas 2 coisas.
não ter cometido crime com violência ou grave, isso ela não pode fazer, ficar em casa com a criança, né, se ela foi julgada, e não ter cometido crime contra filho ou dependente. Então, essas duas situações não deixam a presidiária ficar em casa, tá? Presidiária também é uma questão bem complicada, porque quem trabalha no hospital público, às vezes vê as presidiárias lá amamentando, e a criança é retirada. É bem complicado essas questões aí, tá? A gente não vai aprofundar. Bom, essa aqui é o que a gente chamava de licença do prematuro. Sabe aquela briga que a gente tinha do prematuro? Isso aí já foi estabelecido na portaria conjunta número 28, de 19 de março de 2021, que foi determinada pelo STF. Na realidade, entra como proteção à maternidade de mães ou bebês internados por mais de 2 semanas. Então, bebês ou mães que fiquem internados mais de 2 semanas, existe uma diferença entre licença maternidade e salário maternidade. Licença maternidade é o tempo que a mãe fica, e salário é quanto que ela recebe, tá? O salário maternidade pode ser diferente de acordo com o que a mulher recebe. Então, é calculado pelo INSS e tal. Agora, a licença é o tempo, tá? Então, o tempo é aumentado nesses casos aqui, claro. Não é a lei do prematuro. Não, é a mesma, não existe mais lei do prematuro. Eles consideraram como lei de proteção à maternidade de mães ou bebês. Não é só o prematuro. Qualquer bebê ou mãe que fique internado após o nascimento mais de 2 semanas, eles estão protegidos e contra a licença a partir daí. Então, por isso que eles não utilizam esse termo licença do prematuro, tá? Porque não precisa ser só prematuro, pode ser um bebê a termo, ele fez uma hipoglicemia no alojamento, ficou lá em observação, pegou alguma coisa no hospital, e aí ele fica lá. Ou um bebê que nasceu anoxiado, né? E precisou ficar internado por mais de 2 semanas, então a mãe compra. Sindrômico, entendeu? Qualquer bebê. Isso tem dado muito certo. A gente fala só o nome da lei. A mãe, eu trabalho com prematuro, eu já falo para a mãe, olha, pega os teus direitos, tá? Ela manda a alta do bebê, com a data, onde tem o papel da alta, e manda a lei, e eles aceitam imediatamente. Porque quem paga isso aqui, quem é? INSS, tá? As trabalhadoras informais, como a Marina já falou, de acordo com o IBGE, a taxa de trabalhadores, esse é um dado de 2021, a taxa de trabalhadores informais chegou a 40,6% no segundo trimestre do ano 2021, com um volume de 35,6 milhões de pessoas. Mas aqui é pessoas em geral, tá? E no Brasil, como ela falou, a mulher que for a trabalhadora que não tem registro, nem do INSS, nem seja CLT ou CLF, ela não tem os direitos trabalhistas. Então, como o Brasil não assinou a Convenção 183 de 2000, então não tem direito à licença maternidade nenhuma, porque a única convenção que estava incluído licença maternidade era a 183, que não foi ratificada, mas não ratificou, que não foi ratificada, tá? Então, o direito trabalhista, 0, tá? Para quem não tem registro. Bom, eu quero agradecer com essas fotos, porque é sempre assim que vêm as mulheres, né? As mulheres com 1000 tarefas, todo lugar que você fala, mulher trabalhadora e aleitamento, a gente sabe isso. A dificuldade da mulher chegar onde o homem está, a dificuldade das múltiplas tarefas, aquele sonho de quando ela está grávida e depois da realidade. Então, isso aí a gente não consegue, né, mudar, porque realmente a mulher acaba tendo múltiplas tarefas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí e quiser perguntar, a gente pode falar. Ninguém perguntou das 2 semanas de amamentação. Ainda é bastante político isso, e a gente sabe que agora quem paga essas 2 semanas é a empresa. Então, a gente não tem, muitas vezes, a gente não consegue que essa mulher tenha a prorrogação da licença de 2 semanas, porque... Oi? Não, está na Constituição, o médico pode pedir, tá? Sim, está na Constituição, mas antigamente quem pagava entrava como atestado médico, tá?
Hoje, o INSS não aceita mais isso como atestado médico, dizer que é para amamentação. Tá? Se você disser a mulher está doente, vai voltar daqui a 2 semanas, tudo bem. Mas hoje, nem todas as empresas aceitam, porque isso vai ficar, essas 2 semanas fica a cargo da empresa, não mais do INSS como era antigamente. Tá? Muito obrigado, tá bom? A gente fica à disposição. Agora a gente vai fazer esse momento de colecionar aí o que as pessoas trouxeram, né? Dos insights que tiveram, a partir do que foi colocado, do que foi apresentado aqui, que as pessoas trouxeram de conteúdo. E pode ser também relato de experiências anteriores, né? Como eu conversei até com a Fabíola e ela até falou um pouquinho disso, né? De fazer naquela Semana Mundial que foi 3D, pequenos vídeos, né? Que a gente já fez e pode ser aproveitado. Coisas que já foram feitas e podem ser aproveitadas para a gente poder construir a atividade da Semana Mundial. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa engraçada em mim. Assim, apareceu Semana Mundial, apareceu na minha cabeça a avó, foi assim, imediatamente a avó. E aí eu vi, acho que a vocês já falando um pouquinho sobre a avó como alguém dessa parentalidade. Tem 2 temas que eu acho interessantes que estão me provocando bastante, que é os arranjos, né, dos casamentos desfeitos e novos casamentos, parceiros levando filhos e relações familiares não consanguíneas. Então, a gente está falando de novos modelos de família, que na verdade não são novos modelos de família do ponto de vista da sexualidade, da afetividade, mas dessa redistribuição, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela é filha de um casal que se separou e ele casou com uma mulher que tinha 2 filhos e esse casal novo teve gêmeos. Então, às vezes são 5 irmãos em casa, crianças, e às vezes são só os gêmeos. Porque tanto ele quanto ela fazem alternância de guarda com seus companheiros. Né? E assim, a quantidade de situações assim que a gente tem vivido, então eu acho bem interessante porque traz um elemento novo para essa geração, que esse vínculo afetivo, essa conexão entre parentes não é mais uma conexão necessariamente consanguínea. Ela vem muitas vezes construída por outros caminhos, muito mais afetiva. Quando veio a Semana Mundial e essa questão da parentalidade, para mim veio de cara a avó, porque eu acho que também foi uma condição do Covid, muitas vezes com medo impossibilitado de pôr a criança numa instituição, e aí a rede de apoio geralmente é a avó, né? Às vezes as avós, às vezes a avó, né? E aí eu entendo como parentalidade também, e a gente volta a uma discussão bem antiga da falta de inclusão dos outros agentes importantes na família em relação ao aleitamento, que é o pai, a avó, sei lá, mais quem importante, né? E durante a conversa está muito claro que o mote maior vem para a condição da mulher, e foi interessante que eu não ouvi muito do ponto de vista do PP. Não ouvi porque não acho que é um mote mesmo, mas eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, quem é o beneficiário, ou toda essa qualidade de alimentação tem como objetivo a construção aí de um corpo, de uma relação, de uma relação e de um corpo para esse bebê, e ele deixou de ser protagonista disso, e as questões da mulher, e agora nessa semana as questões do entorno desse bebê estão mais provocando mais discussões, né? Então eu tenho feito grupo com homens, com pais, né? O último grupo que eu fiz, o próprio grupo decidiu que os homens iriam com bebês, então a maioria
estava com leite com colher ou com copinho, né? E foi muito difícil o grupo. Nós tivemos uma ideia. E é diferente. Ele não tem mamadeira e ele não tem peito. É muito diferente. Mas acha que se fosse uma mamadeira mudaria? Não, eu acho que a repetição, né, o segundo grupo, o terceiro grupo, as pessoas vão se apropriando disso e vão conseguindo fazer, mas como, né, ficou uma excitação muito grande sobre isso, né, de estar presente no grupo com o bebê e a forma como iria se alimentar essa criança, quase todos estavam com essa questão de alimentar ou com colher ou com copinho, assim, isso tomou muito a conta da situação, né, porque as pessoas ficaram muito envolvidas, mas foi bem interessante. Eu não estou qualificando, estou dizendo que foi muito diferente, porque eu fiz roda com casais, já fiz roda com mulheres, e claro que preferencialmente vão com bebês, mas eu acho que essa coisa mesmo, de conseguir dar conta de estar lá com a criança e prestar atenção no que está acontecendo com a criança e dar conta de estar presente no grupo também. Foi muito difícil. E eu não sei como vai ser o próximo, porque foi uma decisão do próprio grupo fazer com esse formato. Então, porque eu também quero contar que as coisas estão mudando muito, né, gente? Sim. Sei lá, há um tempo atrás falava fazer grupo de homens, falava assim, vai ter churrasco, vai ter cerveja. E agora nós tivemos um grupo, sei lá, tínhamos 20 homens com os filhos presentes. É bem interessante. E esse homem, ele não está cuidado, porque ele está sensível a uma fala do patriarcado, do machismo, e ele está fazendo uma coisa diferente, mas ele não está cuidado. Eu acho que a gente tem que cuidar disso. Cuidar desse homem que está se revendo, pensando, falando, discutindo uma masculinidade tóxica. E tantos avanços na coisa do masculino, né? Não deu atendimento. Jogaram o homem aonde? Quem optou por não trabalhar naquele período de cuidar da criança foi ele, porque o emprego dele remunerava menos do que o dela. Isso. E era um relacionamento tranquilo, entendeu? Mas imagina a pressão que esse pai está tendo de família. Mas isso, né, ela falou da realidade de homens que têm optado por ficar com a criança, cuidar da casa, enquanto a mulher é responsável pela renda. Não necessariamente trabalha fora, porque eu me lembro, teve um filme que era O Sal da Terra, que era do Vale do Jequitinhonha, e tinha isso, era uma mulher que ela fazia esculturas de noiva, famoso isso, e ela ganhava muito dinheiro com isso, e ele entendeu que ela ganhava mais que ele e que ele ia ficar. É isso, tá acontecendo. Novos modelos de família é uma realidade e a gente tem que pensar nessa. Eu acho que também surfar nessa onda mesmo dos novos modelos, né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Então eu deixo as minhas afetações. Cacá, você acha que cabe grupos de pais numa UBS? Eu acho. Depende de horário, hein? Depende de horário. Claro. Sim. Mas independente de horário, se você conseguir fazer, sei lá, num horário pós-trabalho, às 8 da noite, cabe uma UBS? A gente teve a oportunidade de fazer na Avon, né? Aonde? Numa empresa grande. Sem marcas, por favor. E foi muito legal. Eu tenho. Os funcionários. Com os homens, grupos de homens, né? E aí, por exemplo, um cara foi abandonado pela mulher com 3 filhos, e aí ele criou os 3 filhos. E nesse momento a filha dele se separou do marido e ele se responsabilizou pela filha e pelo neto. Então, ele estava cuidando aí dos filhos e agora do neto também.
E aí a gente faz a roda, assim, sem grandes pretensões, tá? Vamos nos apresentar, falar um pouquinho a sua história de ser pai, dos seus filhos, e aí começa. E aí esse cara conta essa história, e as pessoas trabalham com ele na linha de produção, sei lá, 7 anos, 10 anos, ninguém sabe. É muito louco. E aí isso, né, isso já é um disparador. Como que a gente está junto há tanto tempo e a gente não sabe disso? É muito interessante. E aí já dispara essa coisa também. Porque, gente, tem uma coisa que eu não sei explicar e espero que não seja uma visão enviesada minha. Mas assim, quando você faz um grupo de mulheres, você põe um grupo lá e se você ficar de boca fechada, vai rolar assunto e não é um problema. Quando você faz grupo de homem, não é assim. Agora, quando um começa, aí vai para lugares impensáveis disso, porque eu acho que é isso mesmo, é falta de uma certa experiência, de um certo amadurecimento disso, de compartilhar. E aí vem, né, toda a discussão de masculinidade tóxica, a questão da autossuficiência. O homem é construído para ser autossuficiente, para não estar na relação com o outro, para ser melhor, para ter performance, para ter um desempenho. E aí compartilhar não é uma construção do modelo, do nosso modelo, né, de educar meninos homens, né? Essas rodas na Avon, por que aconteceram? Porque a Avon ia virar empresa cidadã e as funcionárias, as mulheres não queriam. Não queriam 6 meses? Não queriam a ampliação de licença paternidade. Para 6 meses. Não, Paternidade era 20 dias. Não, 20 dias ele casa pelo... paternidade de 6 meses, é isso? Não. Então, elas não queriam a licença paternidade de 20 dias. Mas o que não era deixa de saco dela. Era mais alguém para cuidar, na verdade, né? Era mais alguém para se cuidar, na verdade. Então o trabalho teve que primeiro fazer um trabalho com as mulheres, depois desenvolver um trabalho com os homens, depois começou a separar, que é uma coisa também que eu acho que roda deveria ser casal, né? Teoricamente, se as questões estão em torno aí do casal, por exemplo, se o cara não sabe que ele tem um papel, né? Ia ser interessante se o casal pudesse, mas eu não acho que a gente consegue ainda. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que atrapalhou esse grupo de pais com os bebês foram as mulheres em volta, né? Elas não estavam no grupo, mas elas estavam próximas, né? Então, eu entendo isso, que a gente tem ainda isso, o caminho, né? Porque é desconstruir uma esquerda de educação, né? Não é que o cara não sabe porque ele sabe e finge que não sabe. Ele não sabe, não faz parte da realidade dele, ele não sabe, né? Eu só quero dizer que toda a nossa discussão sobre a questão do masculino e feminino também foi, a partir da criança, sobre o cuidado. E um buraco negro que tem é o autocuidado masculino. O cara não vai no grupo de pai porque ele não vai no OBS. Não é porque ele não vai no grupo do pai, não vai na saúde do homem, ele não vai, né? E ele não vai porque ele é construído numa lógica que ele não pode demonstrar fragilidade, capacidade. Então é uma lógica bastante diferente. Agora, que tem mulheres que não ficam confortáveis em grupo, claro que tem suas variações, mas eu estou falando do ponto de vista desse homem que vai saber como cuidar de um bebê sem ter nenhuma experiência de cuidado muitas vezes. Então, a gente está priorizando muito usar essa palavra, eu gosto bastante de cuidar, porque essa dedicação, né, e que é para dentro e para fora, não é só para fora. Eu vou passear com o microfone enquanto isso. E tem uma outra coisa que você falou, que, sim, eu sou o filho de pai que abandonou a família. E eu acho que a maioria, muita gente, ou não teve pai, ou teve pai que não foi presente. Existia, mas como se não estivesse lá.
E no meu caso, eu tive um pai super presente no começo e de repente foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É um clichê de história. Então, eu acho que esse lugar do masculino de ausência, que é uma coisa que eu tento trazer muito no grupo, na dúvida, cai fora. Eu acho que é como o homem é construído nesse lugar. Né? Não compra briga com ela. Lá em casa eu sempre falo a última palavra. Sim, querida. Pois não, querida. São falas de ausência. De não comprar conflito, de não viver debate, conflito, discussão. Então, é mais fácil, não sei. Não, é mais fácil. Porque Na superfície é mais fácil. Na superfície porque a gente sabe que os homens morrem mais de morte violenta, eles têm mais homicídios, mais acidentes, mais questão com uso de drogas, homens são mais presos. Não é? Tem um custo isso. Não é que é bom. Não está bom para ninguém isso, né? Bom, acho que essa questão primeiro tem a questão cultural, né? Olha aqui, ó. Tá na cara, né? Nós estamos falando de aleitamento materno. Ó. E isso funciona em todas as atividades que você vai ver questão de aleitamento materno. Uma coisa que me incomoda muito, que também é cultural, toda vez que é assim, não, o pai pode ajudar, pode. O que ele pode fazer? Trazer um copo d'água. Pô, a gente tem informação um pouquinho melhor do que isso, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam e que todo mundo fala podia levar um copo d'água. Tanta coisa a mais para priorizar, né? Eu estava numa consulta uma vez no consultório, estava a mãe e a avó. E aí a mãe falava assim, doutor, eu tenho que ir agora, eu vou voltar a trabalhar, meu marido fica em casa, minha mãe vai voltar e tal. E agora, o que eu faço? Eu falei, deixa o pai cuidando, né? Um olhou para a outra, caíram na gargalhada e continuaram falando como se eu não tivesse falado nada. Mas não, pera. Me conta o que está acontecendo, né? Doutor, ele não sabe nem pôr a fralda. Quantas vezes, eu comentei isso, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você acha que um ser humano com um mínimo de QI pode errar para colocar uma fralda? No máximo 3. Traz para frente, do outro jeito, do avesso, uma hora ele acerta. Não é possível que a gente não acerte. Então, assim, a questão é cultural, a questão é social, a questão não é de hoje, é uma coisa que a gente traz de muito tempo. Eu apanhei muito, você falou do pai ausente, eu tive meu pai presente e ausente, né? Eu apanhei de todo jeito que eu podia imaginar, mas é porque eu ia ser o homem da casa. Eu tenho uma irmã, eu ia ser o homem da casa, então eu tinha que apanhar. E isso já faz bastante tempo. Não é uma história tão antiga. Isso acontece ainda hoje. Então, esta transformação, ela não vai depender, por exemplo, o homem precisa querer. Sim, o homem precisa querer. Mas o homem precisa ser aceito. Sim, o homem precisa ser aceito. Tem tantos fatores que qualquer iniciativa que faça qualquer diferença já é um bom primeiro passo. Né? Então, quem sabe, né? A gente já vem aqui nas preparatórias da SMAN há muito tempo. Talvez esse seja a média, né, de presença masculina dentro de um evento de aleitamento materno. Eu tenho ouvido, eu queria também jogar mais essa informação, provocação. Eu tenho ouvido cada vez mais a história do homem querer amamentar, do homem se sentir. Eu vou colocar isso também como uma reflexão pessoal, tá? A maior experiência de impotência que um homem vai ter na vida é se tornar pai. Ele não vai engravidar, ele não vai parir, ele não vai alimentar a criança, ele serve para pouca coisa mesmo. E qualquer um substitui ele. Então,
é um convívio muito interessante com impotência e eu acho que é muito formativo. Porque eu acho que o lugar de conexão com o filho passa por isso, né? Passa porque ele vai ser acusado várias vezes. Você não é minha mãe, você não é mamãe, você não é mamãe, você não é mamãe. Várias vezes. Não insiste, É? o contrário que não insiste, não é? Às vezes a Paula fala assim, mas você é meu pai. Eu não sei, Fabíola, mas eu acho que está trazendo exceções para provocar a regra. Nisso, eu acho que a regra é muito mais querer a mãe do que querer o pai. Mas é claro que tem fases diferentes. Tem crianças que em alguma fase vão trocar isso, mas de forma geral, a questão aí de entender, por exemplo, o meu filho me empurrou várias vezes, já me falou várias vezes que eu não sirvo e que eu tenho que aprender a dar risada, a brincar com isso, não sei o que, a me juntar de novo, a não me infantilizar na relação. Acho que é uma realidade de muitos homens e eu vejo isso muito no grupo também. Porque a história, né? Eu vou ficar com meu filho à noite, mas não é a mesma coisa quando vai a mãe quando eu vou, e ele me empurra, e coisas que não é muito comum aí acontecer com a mulher. O que não tira a possibilidade de estar presente. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu acho que a presença, ela tem que atravessar essa dificuldade, essa fragilidade, né? Porque tá certo, a criança está dizendo eu não te quero, e eu estou dizendo é o que temos para hoje, sou eu, estou aqui, estou disponível, né? E aí viver esse momento delicado. O que eu pensei foi exatamente nessa diferença, né, das características, e o cultural também da mulher querer conseguir e o homem querer resolver. Então, foco na solução ou foco no processo? A mulher confia no processo, o homem tende a focar no resultado. E o que é mais solução? É estar mais vulnerável ao marketing, porque o marketing vende soluções. Então, a gente tem que ser contracultural também quanto a isso. Né? Porque parece que a indústria foca mais na mulher, mas o pensamento automático do homem, como eu posso resolver? Vou lá comprar uma máquina. Né? Então, essa questão contracultural também, né, de entender que resolver o processo não é esse tipo de solução. Isso para mim tem muito a ver com aconselhamento, né? Eu gostei muito desse valor, essa coisa do fazer, né? Esses corpos que fazem e essas cabeças que precisam fazer. Você está com um problema, a solução é essa. Você não quer fazer isso? Mas é essa a solução. E às vezes não é uma questão disso, né? É um momento de eu não quero mais, não aguento mais, vou devolver essa criança, chama o homem do saco, leva, pelo amor de Deus. Poder falar essas coisas, então, desenvolver escuta sem julgamento, né? Isso é um exercício muito desafiador. Eu queria compartilhar uma experiência da terceira etapa do método Canguru, porque é muito interessante, porque a gente vê pais muito participativos. E vocês trazendo essas, né, experiências de vocês, eu penso que o fato desses pais já estarem na UTI, acompanhando esses prematuros juntos. E também a gente está falando de uma população que também não tem muita... A gente brinca que assim, quando não tem nada, todo mundo ajuda, né? Não tem muito... Quando é todo mundo muito pobre, não tem muito essa separação homem e mulher, né? Teve uma vez no ambulatório que eu falei, tenta fazer uma bolsinha de semente para se quiser esquentar, para pôr na barriguinha. Ela fez, espera aí, doutora, que meu marido costura, e o marido era pedreiro, aí chamou ele, ensina para ele aí como é que faz. E era muito natural para ele costurar a bolsinha pro filho, assim. Não tinha o papel papel masculino e o feminino, a mãe e o pai, era todo mundo se ajudando, porque ainda tinha mais 3 para cuidar, então ele ajudava a fazer a trança da filha, que é para a escola, e tudo ali se arranjando. Mas eu acho que na maternidade, depois agora que passou a pandemia, que voltou agora a gente a ter o pai, né, presente, eu acho que isso é muito importante, são 48 horas, mas isso eu acho que traz um aprendizado muito grande para esse pai e para o prematuro no método Canguru, gente, eu acho que não tem, né, o que falar, como eles aprendem ali.
Eu lembro sempre que quando convida uma mulher para fazer canguru com o bebê, ela vai. Quando convida o pai para fazer canguru, eu não tomei banho. Mas eu sou muito peludo. Sempre tem um não. Né? Aí precisa vencer essa dificuldade. Muito interessante essa colocação. E claro, né, gente? A gente investiu muito para os pais estarem no pré-natal, no parto. No parto foi um grande benefício, né? Exatamente. O homem envolvido no processo, né, é muito interessante. Porque, né, não participa no começo, não troca a fralda, tudo começa a virar um grande problema. Aí se cria uma distância imensa, né? Pensando no trabalho que a gente está fazendo em Assis, iniciando esse apoio da amamentação nas creches, que nós temos lá 11 creches conversadas. E aí perguntando como que era a participação dos pais na reunião das crianças. Então a resposta é que os pais participam sim na reunião da escola das crianças, geralmente nas reuniões no final da tarde ou à noite. Então uma vez por mês eles fazem reunião e os pais estão presentes, né? Então eu levei a ideia que então a gente deveria também, para cada nova turma que fosse iniciar de berçário, que era de 9 a 11 crianças, se os pais também não poderiam estar junto, né? Não sei qual é a experiência que vocês têm aqui em relação a isso, mas a gente está iniciando esse trabalho lá, nós já inauguramos uma sala de amamentação e 5 cantinhos, né? Porque as creches, apesar da legislação ela ser antiga, elas não foram construídas pensando no espaço de sala de amamentação. Então a gente já inaugurou 5 cantinhos, então tem algumas mães que vão para amamentar e agora a gente precisa transformar algumas em sala de apoio, porque a mãe tem que às vezes passar lá e retirar o leite para deixar. Tem também a situação da mãe que vai coletar na casa e levar na creche. E aí, aproveitando a ideia dela, quando ela fala que o pai é mais fácil falar usa lata, então eu me preocupo com isso, porque às vezes a mãe não pode ir amamentar por causa do local de trabalho. Às vezes ela trabalha em cidade próxima da região, né, porque tem muita usina de cana-de-açúcar, então a mãe de Assis trabalha em cidades da redondeza. Então ela não pode amamentar, mas ela vai coletar e vai levar. E às vezes o papel do pai pode ser o de levar o leite para a creche, né? E se a gente não orientar bem esse papel dele, ele vai dizer, não, melhor a lata, né? Porque eu não preciso passar lá todos os dias. Agora, eu queria trazer também uma das coisas que me provocou, que eu tinha falado, né, da avó, e a outra imagem que me veio muito forte, que foi por causa disso, né, de um trabalho que a Secretaria Municipal de Educação fez para a participação dos homens, para a participação das mães que amamentam dentro da creche, para levar leite humano para ser oferecido às crianças. Foi uma entrevista com um casal que ele ia até o lugar de trabalho dela, pegava o leite que ela tinha coletado e fazia o transporte até o lugar onde a criança estava. Então, essa coisa, né, da participação, uma participação no processo, que é isso, garantir que o leite chegue ao filho, que eu achei genial. Quer dizer, os exemplos da participação do pai no processo, né? Só gostaria de falar, né, eu sou da Secretaria de Educação aqui de São Paulo e fiquei muito feliz que o Cacá lembrou do vídeo, né, que a gente pediu a sua colaboração. E justamente desse momento, me veio na hora que, né, a gente estava falando aqui da participação dos pais, desse depoimento desse pai que leva o leite materno, né, porque a mãe sai cedo para trabalhar e ele que deixava, né? Faz um tempo já esse vídeo, já faz 4 anos. Mas é justamente isso, a gente sempre mostra a participação e a gente fala sempre das famílias e não só das mães, né? Então a gente aguarda a mãe para amamentar na creche, mas a gente sempre fala desse apoio às famílias, né? E a gente está vendo, pelo menos a nossa experiência aqui hoje, né? Justamente assim, a gente vê esse aumento
desse acolhimento, da preparação das equipes, né? A gente vê esse avanço, né, atualmente. E gostei muito dessa experiência de Assis, até queria conversar um pouquinho depois, porque a gente está agora com o desafio dessa orientação para salas de apoio para a extração do leite no seio. Então, esse é o nosso próximo desafio, porque realmente, sim, a gente tem os locais para a mulher amamentar, que a gente primeiro já teve que desconstruir, né, que o cantinho pode ser, mas não só o cantinho, porque isso era um impedimento, né, que não, é só se eu tenho um espaço, então a mulher pode vir amamentar. Então, a gente primeiro desconstruiu isso, né, que a mulher pode amamentar onde ela quiser, mas o cantinho é bem-vindo para aquela mulher que quer, né, um pouco de privacidade. Mas agora a gente está com esse entendimento que a gente precisa realmente uma estrutura mínima, justamente para apoiar essa mulher que trabalha, que não tem tempo de fazer extração no seu local de trabalho ou em casa. Então ela pode deixar o bebê e fazer extração nesse local. Então a gente está estruturando essa orientação a partir de agora. Muito legal. Maravilha. Eu acho, né, as frentes que vão se abrindo aí e que são fruto, eu acho, desse movimento todo e dessa compreensão aí de que a gente tem uma possibilidade de transformar as relações e transformar aí o mundo eu sou mais, né, exagerado, mas eu acho sim, essa coisa da forma de nascer. Um bebê que nascia antes se apanhava, um bebê que nasce hoje ganha colo, eu acho que é uma revolução isso. E além do colo que é feito e tem convívio logo de cara com os pais, é muito interessante. Me veio uma coisa sobre complexidade, né? Eu estou muito curioso com isso, né? Da integração das partes. As coisas não são isso ou aquilo. As coisas são isso e aquilo. As várias verdades possíveis, né? E quando eu vi parentalidade, eu fiquei pensando do ponto de vista de complexidade isso. São muitos, né? Tem o bebê, tem a mãe, tem o pai, tem a avó, tem as relações de trabalho que a Rosângela falou aí, tem o empregador, o empregado. É uma constelação de relações, né? E a complexidade fala muito do que está entre, do que está além e do que está através de nós. Fala bastante desse lugar, né? Que a gente está numa teia de relações, de conexões, e que se a gente enxerga isso dessa forma, a gente enxerga melhor a situação. Não, frente a tudo isso, né, isso que você falou agora, e mesmo as outras experiências trazidas pelas pessoas, e essa fala de que esse envelhecimento ou que está se sofrendo em termos de grupo social, como foi lembrado, frente àquilo que eu apresentei aí o histórico de como a coisa era, né? Lá atrás e por séculos, onde as mulheres davam à luz com 14, 16 anos, e hoje as mulheres dando à luz com 34, 39 anos, e todas as classes de renda a gente vê nos estudos demográficos, né? Então, tudo sendo empurrado mais para frente, em termos etários, é também parte desse panorama que a gente tem que observar. Mas o que eu queria provocar neste momento é nós todos pensarmos se cabe no nosso meio pensar numa licença parental que dê ao homem e à mulher o mesmo período, os mesmos direitos, frente a tudo isso que nós estamos dizendo sobre este homem, e o que nós queremos de leite materno, o que nós queremos de amamentação. Estou colocando nesse pedaço, a amamentação, tá? Como nosso tema principal. O que a licença parental faria, né? Se nós conseguíssemos que ela fosse ou para um ou para outro. Eu acho que a licença parental teria uma possibilidade grande de apoio. Quando a gente fala que a nossa
média de aleitamento materno exclusivo em crianças abaixo de 6 meses é de 45,8%, a gente está somando as que mamaram com 0, com 1, com 2, com 3. Na introdução do Hernani vem especificado por mês quanto que aconteceu de aleitamento materno. Aos 4 meses, que é a média, a gente tem 25% de aleitamento materno exclusivo e ao 6º mês, 1,3%. Se você estender a licença maternidade por 6 meses, você vai aumentar esse 1,3% para 5%. Mas, se você fizer uma licença parental e trouxer apoio no início, é lá que a gente tem que pegar. Porque já na maternidade, a gente já tem no primeiro mês uma queda de 25% do aleitamento materno exclusivo. A cascata começa muito antes. Se eu estou tentando, a gente vai ter muito trabalho para pouco resultado, e não quero dizer que não deva ser feito, da extensão para todo mundo da licença maternidade até 6 meses, mas se a gente agir muito antes, existem taxas de queda com 1 mês, com 3 meses e de 4 para 6 meses, cada uma delas de 20%. Então, estender a licença maternidade de 4 para 6 meses teria um efeito, na minha matemática, muito menor, muito menos eficaz do que você investir, por exemplo, na licença parental, apesar de eu achar que a licença parental tem muito mais dificuldade de ser aprovada do que uma extensão de 4 para 6 meses. A parental não é do pai, não é a paternidade. A parental, e esse é o pulo do gato negativo, a parental é opcional. Isso. É opcional. Então, no início da vida, se for parental, a mulher pode não tirar e ele tirar. Eu imagino a parental como a possibilidade dos dois. Esse é o erro. A possibilidade de os dois tirarem. Não a parental imaginando um ou outro. É um e outro. Porque se é um ou outro, realmente aí apaga. Então, parece, eu não sei decor, eu já soube, mas já esqueci, que essa da Suécia, que a gente tanto admira, é uma coisa meio desse tipo. No início da vida é a mãe e tal, não sei o que lá. A partir de um certo momento, eles podem escolher, você tira ou eu tiro, porque já é o período de levar o bebê que está com 8 meses, com otite, com não sei quanto, então você que tira a licença você, então vai o homem, vai ela, assim. Parece que esse é o melhor arranjo, é o arranjo sueco, parece. Na verdade, as experiências mundiais de licença paternidade, elas são um grande fracasso, né? Como assim? A adesão dos homens à licença paternidade no mundo inteiro é baixíssima. Mas isso não tem a ver. A adesão dos homens em licença paternidade é baixíssima. A licença paternidade. Você tem, por exemplo, essa composição dessa licença parental, quando ela surgiu, ela tinha 0 adesão dos homens, e eu me lembro de uma questão que foi levantada de cara, foi falta de ambiente social. Os homens se queixavam muito de um isolamento social, porque não era a realidade dos amigos dele, e aí eles ficavam vivendo por puerpério, né? E aí o que foi feito foi obrigatoriedade. Primeiro um mês para o pai, depois 2 meses para o pai, depois 6 meses para o pai. E o resto podia ser compartilhado. E em alguns lugares que tem licenças paternidades bem confortáveis, longas, no Oriente, no Japão, na Coreia, chega a ser há 1 ano e tem menos de 10% de adesão. E então, quando não é obrigatório, não acontece, né? Então, esse modelo foi conquistado também por muita tentativa e erro, mas por uma imposição, né? De que tivesse que ter um mínimo de licença cumprida para poder. Então, assim, eu entendi sua preocupação, mas não é o que a realidade mesmo nesse país trouxe, que quando vem a licença parental sem definir, geralmente ela vai inteira para a mulher.
Não é que o homem rouba essa licença ou vai usufruir disso. Então, esse é uma das questões que eu entendo também da inteligência de propor um curso para homens para essa licença, ou algum tipo de reunião, grupo, conversa, né? Porque talvez tenha isso mesmo, essa fantasia masculina aí de que ele não tem que fazer, ele é um estorvo, ele atrapalha, ou ele mesmo se coloca desse jeito e fica sem função. Eu ia falar um pouco do que foi dito já aí, na verdade, em relação ao que é o projeto da licença parental, mesmo que hoje é dessa forma. E o quanto que uma resolução para ele seria uma dupla, assim, ao meu ver, é uma dupla parental, a pessoa que amamenta, né, que vai fazer o aleitamento, que é responsável, e uma outra pessoa de escolha daquele núcleo parental. Não precisa ser o marido, porque essa pessoa, vai falar, usar um exemplo de uma mulher que pariu, mas poderia ser um homem que pariu. Essa mulher tem a escolha de, por exemplo, escolher a irmã dela para ser essa pessoa, e essa irmã ter direito não só uma licença, mas, né, a gente começa a pensar em resolução a nível de justiça social no Brasil quando a gente pensa em remuneração, em bolsa, em tudo. E essa pessoa também, né, está sendo remunerada para fazer isso, esse trabalho. Então, essa dupla, isso é o que, né, uma dupla por escolha, sim, mas dupla. Porque realmente não adianta ser uma só, ser uma pessoa só. Enfim, as questões não só, acho que, sociais, mas de linguagem também, né? Então, a gente esbarra numa tentativa de restaurar uma linguagem, né, a linguagem da parentalidade, não só a licença, a maternidade, mas também esbarra, é uma coisa, tá ligada a outra. Eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar. A gente conversou isso muito no hospital público que eu trabalhei com a equipe, e muito interessante uma coisa, né? A gente faz muito treinamento de aleitamento e as mulheres saindo com trauma mamilar, com informações divergentes, e de repente eu ganhei um balde Tabi-Tabi, que é um balde caríssimo, o balde mais caro do mundo, e isso era material da NASA, não sei o quê, e a gente fez banho numas crianças de balde, e sei lá, 2 semanas, estava todo mundo dando banho de balde no hospital, sem treinamento nenhum, sem nada, adesão, assim, muito grande. Então, a gente conversou sobre isso, né? Quer dizer, não é questão... Altura do tempo, não sei, 2004, talvez. 2004? Não, vale lembrar que eu voltei a esse hospital que ele fez isso agora para fazer uma avaliação da IAC e ainda continua dando banho no balde. No Hospital da Vila Alpina, uma beleza. Então, uma coisa que a equipe do alojamento resolveu foi muito legal. A gente não ia mais falar de aleitamento, a gente ia falar de choro. Por que seu filho chora? Por que seu bebê chora? E aí, trazer a possibilidade da solução do choro ser colo, peito. Mas não é mais, o foco não é mais esse, é choro. E eu achei genial, isso partiu da equipe mesmo, de falar isso, o que eu entendo isso, né? Vai para casa, chora, fica todo mundo dizendo, é fome. Primeiro começa a chupeta, dá a chupeta para parar de chorar, depois não resolve a chupeta, começa a dar leite para dormir mais, ou para chorar menos. Eu suponho que a gente está nesse... O pai, de licença paternidade, vai jogar bilhar enquanto isso. E passar na farmácia depois. Passa na farmácia e pega uma notícia. Passa na farmácia e compra defunto. Então, eu acho que a gente fica um pouco no mesmo lugar, e eu achei uma saída interessante. Então, eu compartilho com vocês isso. Assim, mudar o foco do treinamento foi muito interessante, porque eu acho que esbarra em muitas mulheres que estão trabalhando nesses setores que não têm uma história positiva de aleitamento também. Eu acho que o inimigo tá lá dentro, né? Que é, muitas vezes, uma mulher que teve dificuldades e que
tá treinada e está envolvida aparentemente com todo o seu projeto, mas de fato tem uma experiência pessoal muito diferente disso, e muitas vezes é essa experiência que fala mais alto do que de fato uma crença na possibilidade de viver uma relação qualidade de prazer, né? Acho que dentro do que você falou, Marina, Né? eu acho que Não é? seria muito mais interessante, a gente tem que escolher as batalhas, né? A gente lutar pelo que a OIT está preconizando, que é a licença maternidade para o trabalho informal. Não que a parentalidade, né, para o pai não seja importante, acho que é. Mas juntando com a coisa que você falou, que no Japão, aí eu fico pensando, então, na nossa cultura brasileira, como é que vai ser isso? Exato, por isso que eu quis fazer Né? essa provocação. E aí eu acho que seria uma batalha muito mais interessante se a gente conseguisse, para a mulher que está no trabalho informal, estender isso. Né? Ainda mais, assim, a gente que está no SUS, gente, a nossa realidade é da diarista. É a realidade que você colocou. Não é nem da mulher em teletrabalho, nada disso. Ela é diarista e ela precisa. A barraquinha lá Isso, no calçadão. Até quando é ambulante, às vezes até dá para conciliar e levar o bebê. Mas quando é diarista e a dona da casa não deixa, aí complica. Então, eu escolheria esta batalha. Faz sentido isso, eu concordo com você, e acho mesmo que a gente está numa fase que a gente devia buscar batalhas para entrar. Quando a gente entrou na batalha dos 6 meses, a batalha dos 6 meses foi uma batalha nossa. Não sei se vocês sabem, acho que alguns não participaram muito, de vocês não participaram. Mas foi uma batalha nossa, e eu até estava contando ali para o colega Gustavo que alguns sindicalistas foram favoráveis a essa batalha e estiveram ao nosso lado. Então, agora a gente precisa, sim, aproveitar esse momento desse governo, que apoia os trabalhadores, e trabalhar com essa perspectiva de pensar em prioridades para essa nossa questão. Acho que a sala de apoio numa legislação mais forte. forte. A sala de apoio se tornar uma lei e não apenas um benefício. Acho que isso também é uma batalha importante. Isso. Muito obrigado pela colaboração de todos, foi uma alegria, um prazer. Nós vamos ficar aqui perto. A gente entregar o prédio. O Instituto cedeu espaço e a gente tem um horário para cumprir, então infelizmente tem que encerrar. Mas muito bom. Muito obrigado.